Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Na Conta e no vídeo de hoje vamos falar sobre os 3 principais indicadores ao se analisar uma empresa. Já adianto aqui que se você seguir à risca esses 3 indicadores, a chance de você errar numa análise cai muito, cai absurdamente. Eu não sei vocês, mas pra mim o último é o mais importante, galera. Então, se já gostou do tema, deixe o seu like para o YouTube entender que esse vídeo é bom e leve isso para mais pessoas. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não esqueça de se inscrever para ter acesso aos nossos conteúdos semanais. O primeiro indicador é a margem líquida. A margem líquida é um indicador que mede a eficiência da empresa. Ela é uma relação entre o lucro líquido e a receita líquida da empresa. Ou seja, ela mostra a capacidade da empresa em converter faturamento em lucro aos acionistas. Vamos pegar exemplo de 2 empresas que são do mesmo setor. 2 varejistas que tiveram o mesmo faturamento. Elas vão ter que pagar os seus custos de mão de obra, o custo de logística, despesa, imposto, enfim, elas pagaram todas aquelas obrigações delas. Aquela que conseguir fazer sobrar maior lucro mostra que teve maior eficiência. Então a margem líquida mostra exatamente qual empresa consegue ter melhor eficiência sobre esses gastos, que consegue transformar em mais lucro esse faturamento que ela teve. A margem líquida pode ser entendida também como uma vantagem competitiva, porque isso permite que a empresa consiga ter maior margem de manobra para negociar um preço, para atravessar uma crise, ter mais gordura para queimar. Imagina que nós estamos olhando para uma empresa que tem uma margem apertada de 2%, por exemplo. Se ela pega uma crise, num período de baixas vendas, provavelmente ela vai fechar o ano com lucro líquido negativo. Por outro lado, se você pega uma empresa que tem uma margem maior, ela consegue ter esse espaço para acomodar esses períodos, esses problemas. Com certeza. O segundo indicador é o ROI, o Return on Equity. O que é uma relação entre o lucro líquido e o patrimônio líquido. Ele mede a rentabilidade do capital dos acionistas, que somos nós. Por exemplo, quando uma empresa apresenta um ROI de 15%, isso significa que o lucro líquido dessa empresa equivale a 15% do patrimônio líquido. Tá, tudo bem, mas qual o valor de ROI é aceitável? Quando que eu sei que tá bom ou que tá ruim? Uma regra para isso é, quanto mais alto, melhor, pois está tendo maior rentabilidade sobre o capital. Um valor que nós costumamos usar como referência é 15%. Empresas que têm um ROI abaixo de 15% não necessariamente são ruins. É só um valor padrão que dificilmente uma empresa que tem ROI de pelo menos 15% vai ser uma empresa ruim. Lembrando para não analisar ele isoladamente. Sim. Se até agora a gente falou sobre eficiência, rentabilidade, agora a gente vai falar de um indicador de endividamento que tem muito a ver com o risco. Por isso a gente colocou como mais importante, porque ele vai medir exatamente o risco dessa empresa. Então o terceiro indicador que a gente vai falar é dívida líquida sobre EBITDA. Esse indicador ele mostra o endividamento da empresa em relação à geração de caixa dessa empresa. E como seria isso? A dívida líquida é a dívida bruta da empresa, descontando o dinheiro que ela possui em caixa. Ou seja, equivale o quanto de dinheiro a empresa precisaria para quitar suas dívidas. E para ficar claro, a dívida bruta são todos os empréstimos e financiamentos que a empresa possui. Já o EBITDA é o resultado operacional da empresa, incluindo as despesas com depreciação e amortização. O EBITDA também pode ser entendido como uma geração de caixa operacional. Sabendo que é dívida líquida e EBITDA, fica fácil entender essa relação. Esse indicador mostra em quanto tempo essa empresa conseguiria pagar sua dívida com o próprio caixa gerado. Por exemplo, se uma empresa tem indicador dívida líquida sobre EBITDA igual a 1, significa que a geração de caixa de 1 ano é o suficiente para cobrir todas as suas dívidas. Esse indicador ele é importante para medir o nível de endividamento da empresa. Em geral, nós preferimos as empresas com indicadores menores ou igual a 1, pois indica melhor saúde financeira. Exatamente. Por outro lado, algumas empresas trabalham com indicadores um pouco superior, como as empresas elétricas, por exemplo, mas é uma característica do setor. Elas precisam de grandes quantias para desenvolver os projetos, mas em geral são dívidas de longo prazo e menores custos. Mas evitamos sempre empresas que ultrapassem 3 vezes essa relação, pois representa um risco maior, e é o que justamente que a gente está evitando. Então, só levantando um ponto de atenção aqui, é que nenhum indicador deve ser analisado de forma isolada, beleza? Senão pode ocorrer distorções, cair em armadilhas e acabar se enganando. Se você não deixou o seu like, não esqueça, porque assim tu entende que o vídeo é bom e leva isso para mais pessoas. Espero vocês na próxima.